A leitura da ata da sessão anterior. Ata da sexta reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, destinada a investigar as causas da má prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela Enel. Aos 7 dias do mês de maio do ano 2019, na sala das comissões Solon Amaral, às 9 horas, aconteceu a referida reunião. Presentes os deputados Henrique Arantes, Alisson Lima, Cairo Salim, Antônio Gomide, Chico KGL, Diego Sorgato, Thales Barreto e Lucas Calil. Presente também a equipe técnica da CPI, do TCM e do TCE. Após a verificação de quórum regimental, o presidente declarou aberta a sessão. Ato contínuo, o presidente convidou para compor a mesa o senhor Eurípides Barçanufo da Fonseca, presidente da AGR, e o gerente de energia da agência, o senhor Jorge Pereira da Silva. Passada a palavra ao presidente, este agradeceu a oportunidade e explanou sobre o trabalho que vem sendo feito pela AGR com relação à Enel. Posteriormente, passou-se a palavra ao senhor Jorge Pereira para o detalhamento das questões técnicas da fiscalização. Encerradas as apresentações iniciais, passou-se a palavra sucessivamente aos deputados presentes para suas considerações e inquirições, as quais foram respondidas pelo convocado e o senhor Jorge. Findada a oitiva, passou-se a deliberação das seguintes matérias, todas aprovadas por unanimidade. 1. Solicitação à AGR das cópias dos relatórios, informações de auditorias e processo de validação de investimentos feitos pela Enel no processo de revisão tarifária. 2. Solicitação à AGR das cópias dos relatórios das ações fiscalizadoras promovidas por ela a partir da celebração do convênio da União com o Estado de Goiás. Passadas as deliberações, o deputado Chico KGL pediu a palavra para informar que ficou marcada para o dia 20 de maio, às 14 horas, a audiência pública da CPI em Rio Verde, que será realizada na Câmara Municipal. Encerrada a pauta e nada mais havendo a ser tratado, o presidente da CPI encerrou a reunião, convocando outra para o dia 9 de maio de 2019, às 10 horas. Essa é a ata, senhor presidente. Está em discussão a ata que foi lida, encerrada, está em votação, encerrado, salvo a hora de como estão, os contrários manifestem, foi aprovada. Senhores deputados, não há informes para a comissão e há requerimentos para a deliberação. São 2 requerimentos que estão na pauta da sessão de hoje. Requerimento, vou colocar para votar os requerimentos do deputado Cairo Salim. O primeiro requerimento do deputado Cairo Salim, ele requer a convocação da ex-secretária de Fazenda do Estado de Goiás, senhora Ana Carla Abraão, que era a secretária de Fazenda no período da privatização. O requerimento está em discussão, encerrada, em votação, encerrada, os favoráveis como estão, os contrários manifestem-se, aprovado. O segundo requerimento requer o adiamento da convocação do ex-governador Marconi Ferreira Perillo Júnior junto à Comissão Parlamentar de Inquérito. Requerimento está em discussão, encerrada. Requerimento do deputado Cairo Salim, em votação, encerrada. Os favoráveis como estão, os contrários se manifestem, encerrado. Para orientação, encaminhamento, declaração de voto, deputado Cairo Salim. Senhor presidente, eu pedi esse adiamento da convocação do ex-governador Marconi Perillo para que nós façamos primeiro aqui as oitivas eminentemente técnicas. Nós precisamos colher muito mais informações aqui técnicas dos ex-diretores da Enel, dos atuais diretores, dos presidentes, secretários de Fazenda, enfim, nós precisamos nos municiar de informações, pegar esses relatórios do Tribunal de Contas, para depois fazer esses questionamentos aí mais políticos. Já tem aí o doutor José Elton, acho que na semana que vem, e vamos deixar do ex-governador Marconi mais para o final dessa CPI. Até para nós não... Pode falar. Só uma questão de ordem. A votação aconteceu de maneira muito rápida e isso aí eu acredito que não seja nada proposital. O presidente Henrique Arantes tem conduzido com muita competência essa CPI, só que ele fala mais rápido que eu. E aí passou o momento da votação, eu não pude me expressar. Como eu voto contrário, por favor, queria constar sem ata como eu voto contrário. Deputado, só isso. Nós temos até junho, dia 28 de junho, o tempo normal da CPI. Ela pode ser prorrogada por mais 120 dias, então junho, julho, agosto, setembro. Então nós podemos encaminhar a comissão, ter a última reunião e finalizá-la no dia 28 de setembro. Naturalmente, pelo que estou vendo, nós estamos no começo de maio, o prazo não será suficiente, dia 28 de junho. Então nós já iremos fazer um ofício pedindo a prorrogação por 120 dias a partir da data final, para ir até o mês de setembro. E aí nós podemos marcar o dia que acharem necessário. Não, certo, não,
Tudo bem, de acordo em relação a isso, a extensão da CPI. Apenas queria constar em ata o meu voto contrário em relação ao adiamento da convocação do ex-governador Marconi Perillo. Até porque uma CPI, presidente, às vezes é normal que uma pessoa, um depoente, venha 1, 2, 3, até 4 vezes. Então, de repente, ele poderia retornar lá na frente também. Então, só queria constar em ata, vereador Carlos Salim, o meu voto contrário em relação a esse adiamento aí. Pelejou, Porque pelejou para ser vereador e virou foi vereador deputado. junto comigo lá. É que eu estou com os vereadores na Vamos lá, cabeça. senhores. Eu estou com os vereadores na cabeça em decorrência de um. Presidente, Pela ordem, deputado Tião Caroso. eu concordo, mesmo porque eu já fui relator, já fui presidente do CPI, inclusive da Cacheco, nós como relator, que foi bem sucedida, mas eu acho, em primeiro lugar, é que nós vamos começar a construir uma casa do teto para baixo. O ponto final dessa CPI, todo mundo sabe qual é o objetivo, é o ex-governador Marconi Perillo. Então, por que nós vamos convocá-lo agora, sendo que tem tantas pessoas para ouvi-lo? Segundo, o deputado falou, não, pode convocar 1, 2, 3, 4. Todo mundo sabe que ele hoje é executivo numa empresa, na multinacional em São Paulo. E não é todo mundo que está disposto a vir todos os dias, a hora que quiser. Então, a gente tem que respeitar também, queira ou não queira, é um homem que tem uma história em Goiás. Então, nós temos que levar isso em consideração. Por isso, meu voto é favorável. Certamente, deputado Tião. Também, de qualquer forma, já é matéria vencida. E nós temos oitiva... É possível? Então, feita, que faça a correção do voto contrário do deputado Alisson Lima. Senhores, nós temos a oitiva do senhor Abel Rochinha, presidente da Enel, que é a segunda etapa dessa reunião. Gostaria de convidá-lo para a mesa, acompanhado do seu advogado, se achar necessário, mas fique à vontade, para que os dois possam vir. E gostaria de pedir a autorização dos senhores, que eles me solicitaram que antes que nós façamos as perguntas, ele gostaria de fazer uma apresentação que demoraria talvez uns 10 minutos, que aí a gente poderia talvez formular as perguntas após a apresentação deles. Os senhores estão de acordo? Estou de acordo, presidente, mas gostaria de fazer uma ponderação. Eu vim aqui porque fui convocado, mas eu estou com pneumonia, como o senhor sabe, vim aqui, estou sentindo esse ar aqui meio pesado, então vou ter que pedir desculpa e vou me retirar, mas eu gostaria antes de deixar registrado que eu tenho as minhas restrições também sobre a empresa, só que eu fico mais resguardado em função do respeito, da consideração que eu tenho com o Humberto Eustáquio, que é o que representa Goiás ali dentro e luta pela antiga CELG e vem lutando. Então, eu quero deixar aqui registrado nosso respeito, acho que quase todos os parlamentares, por Humberto Eustáquio. Viu? Muito obrigado, presidente. Deputado. Me desculpa, presidente, também, mas eu vou ter que... Desejamos melhoras para Vossa Excelência, que cure logo dessa pneumonia e volte ao ritmo normal de trabalho. Então, gostaria de encaminhar... Tem a apresentação, está pronta? Está pronta? Então, vamos encaminhar para que eles façam a apresentação, deixar que por 10 minutos faça a apresentação, e aí, posteriormente, eu já vou colhendo as inscrições dos senhores para poder fazer as perguntas. Fique à vontade. Muito obrigado, bom dia a todos. Vamos tentar ser bem objetivo no que nós temos aqui para expor. Eu acho que a ideia é passar um grupo de informações que permita uma discussão mais rica a posteriori. Para cá? Muda você então, obrigado, mais fácil. Aqui é um slide que demonstra o nível de investimentos que a CELG Distribuição teve nos últimos anos. Nós levantamos isso desde 2007, 10 anos antes da privatização. Vocês vão observar que o nível de investimentos nos primeiros 6 anos foi da ordem de um pouco abaixo de 200 milhões de reais. Quando a Eletrobras assume a gestão, sobe para 270, mais ou menos, 267, o que dá uma média de 200 e poucos milhões de reais, o que está muito abaixo, está no mesmo nível que a depreciação dos ativos. Como o Estado de Goiás vem crescendo muito, claramente não foi feita a manutenção correta. Quando entra a Enel, que é 2017, 2018, esse número sobe para casa dos perto dos 800 milhões de reais ao ano. Total de 1,5 bilhão de reais já investidos esse ano de 2019, que é o próximo slide. Vocês observam, isso aqui é o que nós estamos fazendo de investimentos de 19 até 23, tá? É o nosso plano, é a nossa previsão,
Tá? Esse ano deve ficar no entorno dos 800 milhões, é mais ou menos o ritmo que a gente tem, 750, 800 milhões, e aqui nós dividimos em diversas categorias diferentes. Então, você tem desde tecnologia, que é o que vai resolver o problema desse Estado, até aumento de carga, que é o que vai atender a demanda necessária para que esse Estado cresça. Passando o slide, por favor. Esse aqui é um gráfico que a gente puxa um pouquinho da memória, a gente puxa um pouquinho da história dos números daqui no Estado, e vocês vão observar o seguinte: aqueles primeiros números ali eram os números padrão aqui no Estado de Goiás. Então, 40 horas de DEC, e só para todo mundo entender o que é DEC e FEC. DEC é o número de horas que um goiano médio fica sem energia num ano, e FEC é o número de vezes ao ano em que ele fica sem energia. Então, 12 horas e 12 de FEC, você vai ter uma vez, 1 hora sem energia por mês. É mais ou menos essa a ideia. Os números de qualidade estavam na casa dos 40. No último ano, no ano da privatização, você chega a 30, 29,6. Na verdade, esse número tem uma queda grande de 35 para 30 em outubro de 16, que é exatamente o período da privatização. Logo depois, nós assumimos aquela linha que está colocada ali, chegamos a 32 horas. No final do ano passado, chegamos a 26,2. Em março, já informado a ANEEL, estamos em 24,2. E hoje, em abril, a nossa previsão é ficar abaixo de 24. O resumo da ópera é: esse Estado que tinha normalmente 40 horas sem energia e que agora está em níveis de 24, e a curva é clara, a tendência é cair abaixo disso. Nossa meta para esse ano é de 21 horas, e a gente deve ficar abaixo disso, porque já estamos em 24 agora. A frequência de queda, a frequência sem energia, você vê que está muito próximo, está nos 12, e vocês vão ver que mais ou menos, acho que se não for a memória, 9 ou 10, que é o limite da ANEEL. Então, esse já está entrando nos eixos direitinho, que é o próximo slide. O próximo slide, com relação ao número de horas, o que é essa curva? Lá em cima, em tracejado verde, é a curva do contrato, que algumas pessoas, em alguns momentos, dizem que a ANEEL não está cumprindo com o contrato. O contrato de concessão, falando naquela curva verde lá, ela converge com aquela curva vermelha ou laranja, vocês vão me desculpar que eu sou daltônico, essa curva de baixo, que é o número que a ANEEL determina para a distribuidora no Estado de Goiás, que nos dias de hoje está em 13,4 ao final de 2019. Estão observando? A curva em azul, no meio, é a nossa performance. E a curva em vermelho ali era a curva que a própria ANEEL, a agência reguladora, havia combinado, havia acordado com a CELG de distribuição, que deveria ser o objetivo para 17, 18 e 19. Então, se vocês observarem, hoje a Enel Distribuição Goiás já tem uma performance melhor do que o número que deveria estar terminando em 2019. Tá? Está bem claro ali na curva, nós já estamos bem abaixo e atingindo isso. E aí a pergunta é, todo mundo comenta, o ideal que a gente tem que fazer é chegar naquela curva vermelha embaixo. Se você pegar o histórico da CELG Distribuição, desde 2007, que a CELG Distribuição, há 12 anos atrás, a CELG Distribuição está acima desse limite. Na verdade, quem está conduzindo a companhia, a qualidade no Estado de Goiás, para os números próximos do limite, somos nós. Esses números estavam lá, volto a falar, é o slide anterior, em 40 horas. Por favor. O próximo slide fala do FEC. O FEC já nem me preocupa muito. Você vê que o limite está em 10,5 para esse ano de 2019, nós já estamos com 12. Então, estamos muito próximos de atingir o FEC. Vamos lá? Ou seja, em outras palavras, aqui estão as cláusulas do contrato de concessão. O contrato de concessão é público, está disponível, qualquer um pode ler. A companhia está atendendo todas as cláusulas que falam do contrato de concessão. Então,
o verdinho com o tique aqui diz isso de forma clara. Sejam as econômicas, sejam as de qualidade. Vamos lá? Aqui um outro ponto que todo mundo comenta, que é a questão do custo da energia, a tarifa de energia. Tá? Eu não estou dizendo que a tarifa de energia é barata ou cara, eu não sou capacitado a responder essa pergunta. Mas o que eu sou capacitado, passa para o próximo, por favor, depois a gente volta, é isso aqui. Esse é um gráfico da ANEEL, da Agência Reguladora, que bota a tarifa sem impostos para o consumidor de classe B, massivo, todos nós, nas nossas residências, é a tarifa de todas as distribuidoras do Brasil. Toda vez que você tem uma mudança tarifária, ela vai lá, altera esse gráfico. Esse gráfico foi atualizado ontem, correto? Para não ter dúvida. Vocês vão observar lá no laranja, é a média, tem um númerozinho lá em cima, 0,572, tá, que é a média das tarifas de todo o Brasil. A Enel Distribuição em Goiás tem uma tarifa ligeiramente abaixo da média brasileira. Esse é um ponto fundamental. Goiás não tem a tarifa mais cara do país. Nós estamos na média, um pouquinho abaixo da média da tarifa no Brasil. Aí volta para o gráfico anterior. E o que é importante aqui? Como é que é a constituição dessa tarifa? Imagina, para cada R$100 que vocês pagam na sua conta, em 2008, esses R$100, R$30 viriam para a distribuidora, vieram para a distribuidora em 2008. Hoje em dia, 17% vem para a Enel Distribuição Goiás para fazer seus investimentos e toda a sua operação. Ou seja, de cada R$100 que vocês pagam na sua conta, R$17 vem para a distribuidora. O resto é geração, transmissão e, principalmente, impostos mais encargos, que o próprio presidente da ANEEL, doutor Pepitone, comenta que é o grande vilão que tem que ser atacado para poder chegar em tarifas de energia mais baratas em todo o Brasil. Pode pular, então, para o outro slide, por favor. Aqui é para dar uma ideia um pouquinho mais próxima de como estamos, aí só colocamos aqui a duração de energia em cada uma das diversas regionais que nós temos. Então, vocês vão observar, o gráfico em azul é 17, dezembro de 17, verde claro, dezembro de 18, e verde escuro, março de 19. E você vai vendo a queda que você tem em cada uma das regiões. Se você pegar, por exemplo, a região de Goiânia, está em 10 horas. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei em maio de 17, tá? Quando eu cheguei aqui, o que me disseram é que sempre que chovia, faltava energia. Isso não está acontecendo mais. Só para dar uma ideia para vocês, São Paulo, 7 horas e meia, perto de 8 horas. Goiânia já está em 10 horas. Anápolis está, na verdade, aqui tem 19, mas a cidade de Anápolis mesmo já caiu, já está quase em 12. Então, já está acompanhando, porque isso aqui tem região metropolitana também. Então, você vê que em todas elas você foi caindo. Qual foi o problema? Qual o problema que a gente está enfrentando? Por estratégia, e não foi à toa, nós focamos... O tempo foi encerrado. Senhor presidente, eu concederia até mais tempo para Vossa Senhoria continuar a explicação. Só que com todo o respeito que tem às pessoas e ao senhor também, eu acho que vocês não perceberam a seriedade que é isso. Isso é uma comissão parlamentar de inquérito. Esse material que o senhor traz para nos apresentar é o mesmo que foi apresentado pelo senhor Huberto Eustáquio e é o mesmo que nos foi repassado por slide. Isso aí tudo todos nós aqui estamos carecas de saber. Essas informações de DEC-FEC, da mudança, da tarifa, essa aí nós temos praticamente decorado. Eu achei que os senhores trariam uma novo material, novas informações que poderiam ajudar nisso aqui. Então, eu vou abrir para os parlamentares fazer as perguntas. Alguém quer começar? Deputado Hamilton Filho. Bom dia, deputado Henrique Arantes, Cário Salim, presidente Abel Rochinha, doutor Luiz Flávio. 5 minutos, por gentileza. Demais colegas aqui do parlamento. Assim, de uma forma, a gente tem notado, presidente, essa dificuldade, na verdade,
ou a sensação, na verdade, eu acho que a questão dos números, eles vêm caminhando numa tendência positiva, num segmento de melhora, né? Mas do que a gente fica assim, ainda buscando o entendimento, do ponto de vista não técnico, do ponto de vista mais político relacionado à empresa, é que a percepção da população em relação à empresa parece que ela não acompanha esse gráfico. Isso é uma questão que a gente é muito cobrado, muito mais, de uma forma muito realista, muito mais pela percepção da população do que propriamente dos resultados, dos objetivos que são alcançados. E a pergunta, do ponto de vista assim, encaminhando, eu já vi esses gráficos. Há também, nos 2 últimos anos, um crescimento do ponto de vista digamos assim, de investimentos da empresa. E o que carece, na minha opinião, é até a gente entendendo, não está vislumbrando, por exemplo, assim, há um plano de emergência da empresa, um plano de aumento de investimentos. O que nós temos que construir, na verdade, soluções para a gente apresentar para o Estado. Olha, por exemplo, lá em Anápolis tem uma subestação sendo construída, a subestação Santana, uma obra importante. O que pode ser feito? Esse cronograma da obra tem como ele ser enxugado para que possa a gente apresentar resultados efetivos, até mesmo para ter uma satisfação maior por parte do usuário em relação à empresa, porque não é menos verdade também que temos tido dificuldades em várias regiões do Estado em relacionado a novos empreendimentos, porque não há a possibilidade de liberação de carga. Então, assim, isso também é uma questão que a gente é muito cobrado. Como você pode imaginar, um empreendedor, uma empresa, um grande produtor rural que precisa da disponibilização de carga e ele não tem essa carga. Então, certamente, eu acho que a insatisfação por parte da empresa passa muito por aí também, da questão da pessoa que precisa da energia, quer pagar por isso e não tem essa energia a ser fornecida. Então, é nesse ponto eu acho que tem que ser atacado, esse ponto que ele é nevrálgico, porque fica uma situação que a pessoa fala, poxa, eu preciso desenvolver, o Estado precisa desenvolver, e o que está sendo feito de um plano, de fato, para resolver essa questão? Certamente, o que se comenta, e aqui a gente tem que ter um lugar para a gente ter uma... Olha, a empresa adquiriu lá em São Paulo e perdeu um pouco da capacidade de investimentos e não está dando a resposta que o Estado de Goiás precisa, quer e espera da empresa. Porque, assim, em que pese, vamos discutir, deixar de lado um pouco os números, o que pese, o que foi vendido para o Estado de Goiás, do ponto de vista de marketing, era que com a entrada da empresa seria a solução dos nossos problemas. E isso não está acontecendo. Então, esse sentimento, essa percepção da população, ela é muito cara para a Assembleia Legislativa, ela é muito cara para nós deputados, porque essa é isso que a gente escuta nas ruas. Nós tivemos, onde a gente passa, eu fui em Rio Verde, na Tecnoshow, lá eu fui numa rádio, e o pessoal da rádio lá liga, olha essa Enel aqui em Rio Verde, está muito ruim. Lá em Anápolis, que é a minha cidade, é a mesma situação. Então, nós precisamos de ver, e eu não tenho enxergado isso de forma clara ainda, uma sinalização da empresa. Olha, o problema, ele é concreto, é um problema de liberação de carga, a questão técnica que está numa ascendente bacana aí, beleza. Mas e aí? Essa questão para resolver o problema. Qual é o plano? Entendeu? A gente não consegue ainda, ou ao menos eu, na minha ignorância, ainda não consegui enxergar esse plano, essa solução que a empresa precisa apresentar para o Estado de Goiás. Então, é isso que eu acho que falta essa questão acho que por parte da empresa, olha, o plano de investimento aqui era X, vamos passar aqui para 2X, e vai até final do ano, tem essa solução, não tem, porque é isso que o Estado de Goiás quer ver, é isso que a gente espera da empresa, e é isso que foi vendido para nós. Eu acho que é esse que é o problema, que o que foi vendido não tem sido entregue.
Deputado Hamilton, o senhor tem alguma pergunta a fazer ou somente A as pergunta considerações? que eu fiz foi nesse sentido. Se há esse plano de investimento objetivamente, se há essa perspectiva desse plano para poder salvar essa questão, poder, por exemplo, como eu disse, a obra de Anápolis, que é um estado, um caso, mas tem várias obras do estado de Goiás, tem algo assim, de enxugar esses cronogramas, porque somente vai mudar o sistema que tem hoje com investimentos. Tem um plano de investimentos extra planejado pela empresa? Para a resposta, o presidente da ANEEL. Deputado, tem. Eu estava na apresentação que nós fomos interrompidos. Tem um plano acertado com a ANEEL, por exemplo, a subestação Santana, que eu e o senhor conhecemos, deve estar pronta a início do ano que vem, talvez final desse ano. Isso resolve de forma bastante clara toda a região de Anápolis. Estamos colocando mais 400 MVA que nós aceleramos dentro do nosso plano de investimento, daqueles 4 bilhões de reais, nós aceleramos para esse ano, para poder fazer esse ano e ano que vem, resolver endereçar exatamente a questão que o senhor está colocando. Tá? Esse é um negócio que leva algum tempo para acertar. Tá? Nós estamos falando de 2 anos, durante 10 anos não foi devidamente investido. No Ceará, de onde eu vim, por exemplo, nós fomos 6 vezes a melhor distribuidora do Brasil. A gente quer fazer a mesma coisa aqui, só que leva tempo. Se o senhor quiser, depois eu posso lhe passar a minha apresentação, tem todos os detalhes exatamente do que o senhor gostaria de ver. 97% dos investimentos desse ano estão todos eles focados na área rural. Rio Verde é um dos principais focos de trabalho nosso. Acho que respondi a sua pergunta. Para fazer suas considerações e perguntas, deputado Alisson. 5 minutos, por favor. Bom dia, presidente, todos os deputados presentes. Bom dia, senhor Abel Rochinha. Quero cumprimentar também Lúcio Flávio, representante do Departamento Jurídico da empresa Enel. E queria já fazer as perguntas aqui para o senhor Abel Rochinha. Vou fazer uma sequência de perguntas. Eu vou pontuar dentro de uma ou duas, mas aí depois o depoente, por favor, responda para a CPI. Só paralise o tempo, deputado, por gentileza, para eu não tomar o tempo dele. Na verdade, volta para os 5 minutos, que eu vou fazer uma pergunta a ele antes. O senhor deseja, no final, se for possível, está tudo por escrito, não está? Sim. Se a gente pode pegar e deixar para que eles possam ver, Sim. porque às vezes falando a gente esquece um ponto ou outro. Então, Ok, perfeito. de acordo. Então, volte o cronômetro, por gentileza. Em primeiro lugar, senhor Abel Rochinha, o sentimento que as pessoas têm é de que a empresa não avançou absolutamente nada no estado de Goiás durante esses quase 3 anos que a Enel está em atividade. Isso aí, inclusive, é amparado com os dados da própria ANEEL, de que a empresa, por mais que vocês atestem a questão do TEC e FEC, evoluções em dados e índices, infelizmente, a percepção da sociedade é de que a empresa continua realmente caótica, né? Ou seja, não mostrou a que veio. Agora, eu tenho perguntas pertinentes para o senhor para poder responder aqui para essa comissão. Primeiro, quanto que a Enel... Eu vou perguntar, vou embasar um pouco das minhas perguntas, depois o senhor pode responder na sequência, no finalzinho das minhas perguntas. Eu entrego o papel, o senhor lê cada uma e vai pontuando, por favor. Quanto que a Enel arrecada por mês com fornecimento de energia aqui no estado de Goiás? E o faturamento anual também da empresa, especificamente no estado de Goiás. É importante a sociedade saber. Segunda pergunta, a Enel já pagou alguma multa por prestação de serviço ou falta de prestação de serviço? Porque nós recebemos aqui, e foi confirmado e depois foi desconfirmado, não sei qual motivo. Primeiro foi confirmado, depois foi desconfirmado. E mais de 140 mil goianos ligaram no teleatendimento da GR, que é vinculado com a ANEEL em Brasília, para poder fazer reclamações. 700 pessoas presencialmente foram até a sede da GR para poder fazer reclamação. Ou seja, é um contingente gigantesco. Para ter apenas 2 ou 3 multas que foram validadas até agora, está existindo uma falha muito grande aí na questão de punição, da conduta punitiva que a Enel tem merecido realmente aí por conta desses atropelos todos. O cidadão ele é penalizado. O cidadão é penalizado por conta da falta de serviço. Eu estou aqui embasando as minhas perguntas. É injusto que apenas o cidadão seja penalizado e a empresa não. E a pergunta é se a Enel já pagou alguma multa e se o senhor ou o departamento jurídico da empresa trouxe algum comprovante de pagamento de multa aqui para nós, deputados. Porque até então, por mais que eu tenha uma notícia aqui, importante que nós trouxemos na CPI na semana passada, isso para mim aqui, por enquanto, é folclórico, é balela, deputado Henrique Arantes. Bom, é aquela nota que mostra
que a ANEEL, está aqui a nota que mostra que a ANEEL manteve uma multa de R$ 1 milhão a Enel aqui em Estado de Goiás, semana passada. Isso pode ser, inclusive, político para poder esfriar o trabalho, a temperatura dessa CPI. Nós precisamos de comprovantes de pagamento dessa empresa, de multa. Terceiro, por que a Enel segue a política de lesar o consumidor? Trocar medidores por equipamentos mais eficientes? Interrogação. Estamos recebendo centenas de reclamações, senhor Lúcio Flávio e senhor Abel Rochinha, de pessoas que recebem a conta em um valor, inclusive no escalonamento mês a mês, só que no débito automático vem mais, vem 50, vem 80, vem 100. Aí a pessoa vai no banco, abre um processo no banco, o banco fala, não, quem manda o valor para cá é a Enel, não somos nós que estamos roubando de vocês. Se tem alguém roubando aí, é a empresa. Em relação ao plano de emergência, quais ações de fato foram executadas? Porque também o plano emergencial, deputado, surgiu após a abertura dessa CPI. Numa luta minha e do deputado Henrique Arantes. Nós começamos aqui a batalhar por abertura de CPI. Primeiro, reconheço o deputado Henrique Arantes, deu o primeiro passo. Mas depois desse momento de abertura de CPI, literalmente a empresa começou a rebolar. Todo o corpo administrativo da empresa, inclusive o CEO da empresa, italiano, esteve aqui. E aí queria saber, de fato, o que foi feito de concreto. Porque de gráfico a gente está cansado, de números a sociedade está cansada. Nós queremos saber na prática. E para finalizar, senhor presidente, a última pergunta. A Enel mudou recentemente, em janeiro deste ano, as regras para o fornecimento de material elétrico. Isso afetou em cheio os fabricantes de transformadores, mas também centenas de pequenos comerciantes que vendem materiais elétricos no estado de Goiás. Mas também prejudicou as construtoras, porque dependem da aprovação de projetos junto à Enel. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Porque nós, deputados estaduais aqui, nós fomos taxados, deputados, no começo do ano, dessa legislatura, como os inimigos do setor produtivo em Goiás, como aqueles que querem atrapalhar o setor produtivo em Goiás, inclusive com a abertura da CPI, o pessoal argumentou de que nós, principalmente o senhor Sandro Mabel, disse que nós, deputado Amauri, estaríamos atrapalhando o setor produtivo no estado de Goiás com essa CPI, porque o investidor lá de fora não gostaria de vir para um estado com uma empresa decadente, como está a Enel, infelizmente. Então, se nós persistíssemos na CPI, iríamos atrapalhar os negócios do estado de Goiás. E como a própria Enel faz isso aqui? Mudando regras que vão afetar o setor produtivo, como fez. Queria saber por que vocês tomaram essa decisão. Encaminho de imediato já as perguntas para o senhor Abel Rochinha. Então, solicita assessoria para buscar o questionamento e encaminhar ao senhor Abel Rochinha para que faça as respostas. Obrigado. Deputado, a ideia o balanço da companhia é publicado anualmente. Então, o senhor é público o resultado tanto de 17 quanto de 18. De dizer exatamente quanto que nós estamos faturando ao mês, eu não tenho aqui agora. Mas, se o senhor pegar o balanço, só vai ver ao ano quanto a gente fatura exatamente, sem nenhum mistério. Mas, como o senhor observou, no que nós demonstramos ali na tarifa, 17% daquele valor é que vai vir para cá. Todo o restante, quase 50%, são impostos em cargos. O senhor é o principal responsável pela empresa. Mas o senhor não tem noção de quanto a empresa está arrecadando mensalmente, em média, pelo menos? 300 milhões de reais. 300 milhões de reais. Mas, se o senhor quiser, depois nós passamos esse número precisamente para o senhor. Esse é faturamento líquido ou não, com impostos. fora despesas? Com impostos, não. Com impostos, bruto. Bruto. Tá? Com relação às multas, tem dois componentes que são importantes de ser explicitados. Pela regulamentação da ANEEL, todo cliente que tem o seu DEC/FEC acima do limite colocado, ele recebe uma compensação. Só desde os anos de 17 e 18, nós pagamos 140 milhões de reais de compensação de DEC/FEC, porque estão acima do limite que eu demonstrei naquela curva que estava ali colocado. Especificamente a AGR, a ANEEL, etc., nós estamos falando de 20 milhões de reais de multas. Foram pagas? Não sei. Então, no processo em andamento, isso é um processo que tem que ser visto. Eu acho melhor, inclusive, ver com a AGR e com a ANEEL direitinho. Tá? Nós não nos furtamos a pagar aquilo que devemos pagar. Mas pagaram alguma até hoje? Não sei, deputado. Eu não estou pronto para responder essa sua pergunta. A questão do medidor, a questão do débito automático, deputado, eu não tenho resposta. Se o senhor tiver um caso específico,
a ser respondido, eu tenho um time inteiro ali que está pronto para poder pegar aquele cliente, entrar e ver exatamente qual é o problema. A questão dos medidores é um problema que tem surgido uma certa discussão, e os números são muito fáceis de entender. Se juntarmos 2018 e 2019, até agora, até março 19, aproximadamente 2% dos medidores de todo o parque instalado foram reaferidos, foram checados. Desses 2%, 1,2% apresentaram defeito e foram trocados. Todos os restantes ou estavam corretos ou tinham algum outro problema que não estava relacionado. Então, nós estamos falando aqui de 1%. Então, acontece dessas pessoas que tinham, por exemplo, um medidor travado, elas, de um momento para o outro, recebem um aumento de conta, porque eles estavam recebendo o faturamento mínimo, a cobrança mínima, e de um momento para o outro eles passam a receber o valor que eles efetivamente estão gastando. Mas estamos falando da casa entre 1% e 2% do total. Essa questão que o senhor levantou do débito automático, para mim é uma novidade. Se o senhor puder nos ajudar, muitíssimo, porque é algo que não faz sentido. O que está na conta é o que tem que ser cobrado no débito automático, sem dúvida alguma. Em relação ao plano de emergência, por acaso, até amanhã, estarei presente em Brasília, apresentando já a segunda rodada de apresentação para a ANEEL, para o diretor Rodrigo Limpe e todo o time dele. Na primeira rodada, nós demonstramos claro que estávamos atingindo todos os pontos que nós tínhamos. Isso está na apresentação, fica com os senhores. E, basicamente, o que nós estamos falando tem diversas ações colocadas. Uma delas é reforço das equipes, principalmente na região de Rio Verde, deputado, que o senhor comentou. Isso já estão funcionando há um bom tempo. Reforço no call center, da central de atendimento. Já estamos atendendo dentro dos limites que são necessários, e construção de subestações e novas linhas que vão possibilitar, por exemplo, Santana é uma delas. É um dos pontos mais que nós estamos acompanhando quase todo dia o andar dessa construção. E, por último, a questão dos transformadores. Esse é um ponto, lhe agradeço a pergunta, porque esse é um ponto bem relevante. Não foi um problema de proibição pela Enel. Em 2013, o Ministério de Minas e Energia, em Brasília, expediu uma portaria, portanto, há 6 anos atrás, dizendo que todos os transformadores que entrem nas redes, no Brasil inteiro, têm que ter o selo do Inmetro. Quem é pai, avô, etc., aqui, sabe que quando você vai comprar um brinquedo numa loja, tem que ter o selo do Inmetro. Para quê? Para garantir que você não tem problema de quebrar, de machucar a criança. É a mesma coisa com relação ao transformador, para garantir que ele tem qualidade, que ele não vai explodir, que ele não vai vazar, que ele atende às normas brasileiras. 6 anos atrás, o Ministério de Minas e Energia determinou: todo mundo no Brasil tem que ter essa norma. Os fabricantes, a que o senhor se refere em Goiás, não têm essa norma. Então, não mudamos a regra, nós fizemos só valer uma regra que já tinha que ter funcionado há 6 anos. Mas nós concordamos plenamente com o senhor. Isso é uma questão social. Então, o que nós fizemos? De um lado, fazer, olha só, a regra é essa. Do outro, como é que faz com que esses fabricantes possam atender essa regra? Então, nós nos associamos com a FIEG e estamos fazendo um trabalho longo para fazer com que esses fabricantes possam subir o seu nível, atender às regras do jogo, e aí podem fornecer para qualquer um, sem problema nenhum. Posso? O Flávio está mostrando aqui que aqui está o comprovante de pagamento da multa de R$ 1.155.000, que vai ser juntado depois ao processo. Responde a sua pergunta de uma forma mais objetiva. Eu queria parabenizar, na verdade, a CPI, porque depois que a CPI entrou em atuação, primeira multa que a empresa Enel está pagando no estado de Goiás. Parabéns, presidente Henrique Arantes. Deputado, o senhor quer devolver? Devolver. Encaminho o questionamento, na verdade a palavra, para que o deputado Gomide faça seus questionamentos e considerações.
Abel, é importante a presença dele aqui para poder ajudar e colaborar, mas eu vejo que existe uma dificuldade, Abel, da empresa, e nós já ouvimos algumas pessoas aqui que fazem a defesa da empresa, em reconhecer a debilidade do trabalho que está sendo feito. Porque se não existir o reconhecimento, que ainda vocês estão deficitários, nós vamos ficar aqui numa disputa, num cabo de guerra, o senhor provando que está certo e nós representando a população dizendo que nós queremos uma melhoria no sistema. A melhoria no sistema que nós estamos exigindo e pedindo, o senhor está colocando, dizendo, olha, nós pegamos um buraco, já chegamos à metade, mas daqui 10 anos nós vamos, ou daqui 1 ano, daqui 2 anos, nós temos um plano de meta, nós vamos chegar. Mas não tem um acordo entre o que vocês estão fazendo e o sentimento e a opinião pública. Isso é grave. Isso é grave. E eu acho que a motivação da CPI é isso. É entender que nós precisamos aproximar de quem está realizando o trabalho, perceber que o grito da população, pela forma como está prestando o trabalho, está insuficiente. Nós precisamos reconhecer isso. Se a empresa não reconhecer isso, nós vamos ficar tecnicamente, como o senhor disse, tem os balancetes, pô. Vai lá no balancete lá e dá uma debruçada e vê o que tem. Porque aí é técnico. E aqui nós estamos numa casa legislativa, é político. Porque o clamor da população é aquele que não tem os dados, é aquele que não é técnico, é aquele que não estudou. Porque nós estamos falando aqui não de um carro de luxo, nós não estamos falando aqui de um condomínio, nós estamos falando aqui de energia elétrica que todo cidadão precisa, porque é um bem essencial à vida. Então a primeira pergunta que eu queria falar para o senhor, quando um jornal popular publica que a empresa Enel é a pior prestadora de serviço do Brasil, qual é o sentimento do senhor como presidente? Não, eu tenho outra aqui, mas eu queria... Então paralisa o tempo, deputado Gomide, por favor, para que ele faça a resposta. Posso? Ok. Abel Rochinha com a palavra. Não, perfeito, deputado. Eu acho que aqui tem uma questão que eu fico contente que o senhor tenha levantado. Nosso objetivo é o mesmo. É o mesmo. Não estamos aqui nós contra vocês, vocês contra nós. Nosso objetivo é o mesmo. O problema é um problema de tempo. O que a população está reclamando, e com razão, é que deveria ter sido mais rápido. Só que não dá para fazer mais rápido. Foi muito tempo sem fazer. Não tem uma menor intenção. A última coisa que eu gostaria de aparecer aqui é aquele executivo frio que vem aqui prestar. Não é isso. A nossa ideia é atender bem os nossos clientes. Como eu lhe disse, lá no Ceará, nós chegamos a ter 92,5% de satisfação dos nossos clientes. Vamos chegar aqui em Goiás, se Deus quiser. O problema é um problema de tempo. Estamos na mesma página. O plano que o senhor se refere é precisamente o plano que está no final da apresentação, que eu não pude terminar, que é o que nós acordamos com a ANEEL, que acelera investimentos, acelera ações para poder atender exatamente o que o nosso cliente está desejando. Tá? A questão de ser a pior companhia do Brasil, ela já o é desde 2007, se não me falha a memória, deputado. Que, na verdade, o que nós estamos fazendo é melhorando esse número, ele está ascendendo, e nós vamos chegar a zero em algum momento. Porque, se você observar aquele gráfico, ele converge, não quero usar as palavras assim meio técnicas, mas ele converge de forma que, em algum momento, até 2021, nós vamos estar exatamente nos números que a ANEEL preconiza para esse Estado. A gente quer fazer antes, só que não dá para dizer assim, olha, vamos fazer, porque tem muito trabalho pela frente. Mas o FEC, por exemplo, já está muito próximo. E o DEC já está começando a entrar em linha nesse negócio. Eu concordo com o senhor. Isso aqui é dado, é fato, é informação. Percepção é algo que demora um pouquinho mais de tempo para fazer. Mas fico muito satisfeito com a sua posição, porque nós estamos exatamente na mesma linha. Eu acho que se estamos dando a impressão de que estamos nós contra vocês, está errado. Nós estamos somando isso aí. Mas, aí, continuando aqui, mas a empresa, ela é uma empresa que tem um capital, que tem um marketing, que tem essa visibilidade
a ponto de detectar, por exemplo, se o senhor pegar o PROCON, Goiânia, Anápolis, Aparecida, que são as três maiores, as maiores grandes reclamações é em cima da Enel. O sentimento de uma opinião pública, se fizer uma pesquisa e perguntar se melhorou ou piorou, a Celg, que todo mundo falava que era a pior coisa do mundo, hoje tem gente com saudade da Celg. E aí você pode dizer, mas isso é o senso comum. É o senso comum, mas é esse senso comum que nós estamos aqui, porque nós somos da CPI de uma casa legislativa que é da população. Então eu vejo, e aí apenas como questão de abordagem, porque nós temos documentos, nós vamos fazer essa abordagem, vamos fazer um documento, encaminhar, mas eu vejo que a empresa, ela precisa se preocupar um pouco mais com o que ela está fazendo, porque quando eu vejo um AGR que veio aqui na CPI, e a AGR ataca frontalmente, dizendo que foi a pior coisa que aconteceu em Goiás, foi a Enel ter vindo para Goiás, quem está falando é a AGR. Quer dizer, eu fico me perguntando, se a Enel não está dando conta de explicar à população, que está sofrendo e está reclamando, mas se o governo do estado, a própria AGR, está num sentido contrário, vocês estão do lado de quem quando explica? Porque o governo do estado, no mínimo, devia estar junto. O governo do estado devia pelo menos estar junto para dizer, olha, nós estamos fazendo isso, nós estamos elaborando, estamos explicando para a população, fizemos aqui, fizemos uma subestação aqui, investimos 1 milhão aqui, 1 bilhão de cá. Isso é competência de vocês, e vocês são competentes para fazer isso, mas vocês não fazem. Tanto que a opinião pública está contra vocês. O nosso sentimento é que vocês não dão conta de explicar, porque a população está certa. É por isso a CPI. E o senhor diz, não, tecnicamente nós estamos corretos. Então vocês têm que ter competência para colocar isso na opinião pública. Porque a população entendendo, ela vai ficar do lado. Mas o que tem hoje é que a AGR está contra, o Estado está contra. O senhor vê o governador falando, tanto que as ações que tiveram aqui foram ações no sentido de pressionar. Até para poder ter uma disputa política, dizendo, olha, isso que vocês fizeram aqui foi no governo passado, agora não tem outra. Ou seja, vocês sentem isso na pele. Se o governo está contra, se a opinião pública está contra, se nós estamos abrindo CPI, tem alguma coisa... Conclua, deputado, por favor. Então, é só para poder dizer que é preciso que a empresa ela se preocupe com essa possibilidade de, dentro desse senso comum, vocês até poderem explicar, mas ter dados reais, concretos, onde a população realmente possa entender o que está sendo dito. Certamente. Sugestão. Não foi feita nenhuma pergunta, né, agora? Com a palavra, deputado Rafael Gouveia. Bom dia, presidente, todos que nos assistem através da TV Assembleia, os nobres colegas, deputados que aqui estão. Cumprimentar aqui o presidente da Enel, Abel Rochinha. Também cumprimentar o doutor Lúcio Flávio, seja bem-vindo a essa casa. Nosso presidente, nosso relator, Henrique Arantes, Caio Salim. Presidente, eu tenho aqui algumas perguntas a fazer. Me perdoe se alguma delas já foi respondida, que cheguei um pouquinho atrasado. Mas antes de fazer as perguntas, quero salientar aqui, presidente, a grande preocupação desta casa com esta CPI. Porque nós estamos falando aqui, eu posso dizer que um dos maiores patrimônios do nosso Estado, que foi vendido a um valor que ainda hoje é discutido, e nós ainda vamos entrar a fundo, né, deputado Alisson, neste assunto. E o que nos preocupa é que, além de ter sido vendida por um valor de muitos questionamentos, com incentivos fiscais gigantescos, e ainda nós termos que, depois de alguns anos, enfrentar a grande cobrança da população na má qualidade do serviço prestado desta empresa. E esse má serviço já foi discutido aqui, já foi falado, às vezes está até cansativo, como o deputado Gomide disse aqui, nós demonstrando para a Enel que essa má qualidade tem sido sentida por toda a população do Estado, e a Enel sempre que vem aqui quer tentar nos convencer que não, que é o contrário, que já se investiu 3 vezes mais do que se investia, enfim, que está tendo essas ações,
mas isso não reflete na população, pelo contrário. Também, como o deputado Gomi disse aqui, tem gente que está com saudade da época da CELG. E eu fico até me questionando, que eu penso que uma das grandes motivações de toda a empresa é ter uma clientela satisfeita. E tem um desencontro, isso é natural, que a Enel fala que tem melhorado esse investimento, mas isso não tem refletido junto à população. Mas eu tenho uma outra preocupação também, presidente, e quero aqui já fazer esses questionamentos, que é sobre as empresas que prestam serviço para a Enel. Porque aí nós estamos falando de um dos maiores problemas que a nossa nação também passa, que é a falta de desemprego, que é a geração de renda para os estados, e falando também do nosso estado, que passa uma dificuldade financeira muito grande. E nós também temos recebido reclamações, e o senhor esqueceu, deputado Gomide, de falar que além da população estar contra, o estado está contra, e as empresas que prestam serviço para a Enel também estão contra. Enfim, e uma das minhas preocupações é justamente essa também, presidente, dessas empresas. Por exemplo, alguns questionamentos, e eu já quero fazer essa pergunta para o senhor, se o senhor quiser anotar e depois responder. Foi nos passado a mim e a alguns outros deputados, sobre a diferença de pagamento por ordem de serviços às empresas que prestam serviço. Exemplo, uma empresa aqui do estado presta um serviço para a Enel, ela recebe X. Vem uma empresa de fora, presta o mesmo serviço e recebe 2X. Se isso realmente está acontecendo, e eu já pedi um levantamento para ter esses documentos que comprove isso, e quero saber também se isso tem acontecido, por quê. Outra situação, muita reclamação dessas empresas, as altas multas que a Enel tem colocado sobre essas empresas. Um exemplo, a empresa chega lá com seu carro e o pneu dela não passa na vistoria. Por causa de um pneu, ela recebe uma multa de 5 mil, que é quase o valor do carro. Enfim, o porquê desses altos preços também, dessas multas que a Enel tem colocado sobre essas empresas. Sobre os produtos aqui já foi colocado, transformadores, postos que têm sido rejeitados pela Enel. Outro sim, foi nos dito da intenção da Enel instalar uma outra empresa aqui no estado, que seria denominada como Enel X, que na verdade essa empresa seria para substituir as empresas que prestam um serviço para a Enel, ou seja, a Enel quer tomar conta de toda a rede, todo o sistema que gere essa energia. E um dos grandes preocupados com isso são os eletricistas. Para que o deputado conclua, por gentileza. Os grandes preocupados são os eletricistas, porque a preocupação deles é da Enel X monopolizar esse mercado e eles não ter mais a concorrência, porque hoje eles ainda têm diversas empresas e ali ele tem, querendo ou não, essa concorrência dessa mão de obra. Então, eu queria fazer esses questionamentos, presidente, e dizer, mais uma vez, da nossa preocupação e que essa CPI não vai realmente se calar enquanto não houver, de fato, uma melhoria do serviço prestado à nossa população. Obrigado, presidente. Disponha para a resposta, presidente da Enel, Abel Rochinha. Perfeitamente, muito obrigado. A primeira pergunta que o senhor levantou foi a questão de pagar X aqui em Goiás e 2X para empresas que vêm de fora de Goiás. Isso não tem o menor cabimento. Se o senhor tiver os documentos, por favor, faça o favor de me encaminhar, porque vamos ver o que está acontecendo. Mas isso não tem a menor chance. O nosso processo de compra de serviços é através de uma licitação aberta a qualquer empresa que queira entrar, que se qualifique, e aí tem toda a discussão comercial normal do processo. Um contrato é voluntário, a empresa fornecedora entra nessa licitação, participa, é um processo extenso, transparente e bastante profundo nos seus detalhes. E as multas, inclusive, estão colocadas ali dentro. Tá? Se elas são razoáveis ou não são razoáveis, eu não sei dizer se é 5 mil para um pneu ou coisa que vale, mas, na verdade, a questão não é um pneu, é porque segurança é um ponto fundamental. Mas eu não vou defender ou contestar a questão dos 5 mil, só comentar que a multa é parte
do contratual, está lá colocada. E, portanto, a empresa sabe onde é que está entrando. O terceiro ponto é a questão da Enelx. Nós temos Enelx no Ceará, temos Enelx no Rio de Janeiro, temos Enelx em São Paulo e temos Enelx em Goiás. Em nenhum desses lugares, as empresas parceiras, as empresas que prestam serviço, sofreram qualquer problema de monopólio. Não é essa a ideia. A ideia da Enelx é fazer trabalhos em coisas completamente diferentes. Em algum momento, faz uma ou outra coisa que nossas empresas parceiras fazem, mas ela está muito mais voltada a negócios com clientes, a questão de carros elétricos, mobilidade, tem diversos outros pontos lançados no mundo inteiro. Tá? Para mim é bastante claro o seguinte: existem órgãos competentes no Brasil que cuidam da questão da concorrência, cuidam da questão do monopólio, e seria uma atitude louca, suicida, pensar em monopolizar isso aí. Os eletricistas podem ficar tranquilos, eles vão ter bastante mercado de trabalho aberto para eles. Para seus questionamentos, deputado Chico KGL. Bom dia. Bom dia. Primeiramente quero agradecer pela sua vinda, Abel, nosso advogado, presidente da OAB, Lúcio Flávio, o presidente Henrique Arante, Cairo Salim, Rafael Gomide, Alisson Lima, Hamilton e a Mauri Ribeiro. Quero agradecer a todos que nos prestigiam e nos assistem nesse momento pela TV, Assembleia. E, assim, sobre os investimentos, né, que o senhor tem falado aí, a nossa região de Rio Verde, do sudoeste goiano, uma região agrícola, um polo celeiro, né, no agronegócio, temos muitas indústrias, mas esse setor, eles vem sofrendo com a energia que não chega. Não tem como uma empresa funcionar na base do gerador. Produtor, o homem que tira leite ali naquela região, nós temos a maior bacia leiteira, né, do Rio Preto, inclusive temos pessoas, empresários ali que querem fazer ordenha de 24 horas e eles não conseguem por falta de energia. Eram para estar produzindo 15 mil litros de leite por dia, e eles estão tirando em faixa de 8, 9, uma ordenha, por falta da energia que não chega, não tem como atender a toda a demanda. E o senhor sabe que com o gerador fica muito caro. Então, eu até entendo que talvez dentro da cidade tenha feito um investimento maior, que eu vejo que Rio Verde tem trocado bastante postes ali, tem levantado aquelas redes, mas vamos socorrer esses trabalhadores, esses geradores de emprego que mantêm todo o nosso estado, todo o nosso município. Essa talvez é a maior preocupação e um erro da ENE de não estar investindo nesse setor. Vocês falam aí de 20, hoje a média é 24 horas sem energia, mas lá nós temos região lá que ficou até 6 dias, que dá muito mais. Então, vamos atender essas pessoas, fazer um planejamento para que assim as coisas possam estar caminhando de uma forma justa e melhorando o nosso estado, né? E até a imagem da ENE, para que não ganhe mais um título de pior empresa do país. Era só isso, devolvo a palavra. Deputado Chico, o senhor formalizou alguma pergunta ou fez o comentário somente? Para ele responder sobre o não investimento nesses setores, que é da indústria. Perfeitamente. Tá. Não só do sudoeste, mas de todo. Eles esqueceram do produtor rural, da zona rural e da indústria, né, que é quem mantém o nosso PIB. Certamente. Para a resposta, presidente da Enel, Abel Rochinha. Perfeito, obrigado. Deputado, concordamos. O plano que nós discutimos com a ANEEL, que estamos constantemente revisando, ele foca precisamente a região de Rio Verde. Na verdade, não foi esquecer, foi questão de prioridade aonde você tinha mais clientes. Então, hoje, a situação em Goiânia é muito mais tranquila do que era alguns anos atrás. Agora, o foco é o interior.
Posso lhe dizer algumas ações. Temos uma série de ações que nós estamos fazendo no interior, na área de Rio Verde, etc., tá? Subestações, novos alimentadores, Jataí, toda aquela região nós estamos olhando. Eu já estive lá diversas vezes conversando com as pessoas de lá. E o senhor falou, por exemplo, a questão do leiteiro, da questão da produção leiteira. Vamos estar em Morrinhos, dia 21, eu vou participar da feira lá, exatamente para conversar com os produtores de leite, tentar entender um pouco melhor qual é a problemática, mas já saímos com uma chamada pública para trabalhos principalmente para pequenos produtores de leite. E qual é o grande problema? Quando ele fica 1, 2 dias sem energia, ele perde o leite. E aí é difícil, e tem que voltar a ordenhar, porque a vaca continua produzindo leite. Então, a ideia é criar formas que a gente possa garantir, olha, enquanto eu não melhoro a qualidade para chegar aí, eu lhe dou uma condição para você, pelo menos, não perder o seu leite e poder manter o seu trabalho. Então, estamos trabalhando duro nesse tipo de coisa. Encaminho para que faça questionamentos, deputado Amaury Ribeiro. Boa tarde a todos, boa tarde, bom dia, presidente Abel. Cansado, o senhor afirmou aqui, disse que desde 2007 a Enel é a pior empresa de prestação de serviço na energia nesse país. São 12 anos consecutivos como a pior empresa do Brasil. Foi o que o senhor disse, que desde 2007. A CELG, deputado, nós assumimos somente em fevereiro de 17. Não, o senhor veio para a Enel em maio. Não, para Goiás. Mas a Enel está no país? Não. A Enel está em Goiás desde 2017. 2017. Isso. O que eu comentei, deputado, é que desde 2007... Senhores, só para a gente poder pôr a normativa na reunião, deixar o deputado completar, depois o senhor faz as respostas todas e as correções tiverem que ser feitas, talvez, num erro de informação. Certo. Então, mas convenhamos, a Enel é tida como a pior prestadora de energia do país. Isso é fato indiscutível. Eu queria ressaltar aqui que, como na propaganda do governo do Estado passado, todo mundo queria viver dentro da propaganda do governo. E da Enel também nós estamos vendo agora a propaganda da Enel. E aí nós que somos prejudicados, eu falo como produtor rural, que cheguei a ficar 3 dias sem energia por um simples fusível que caiu no ano passado, no final de ano, na passagem de ano. Com a minha propriedade cheia de familiares, eu fiquei 3 dias sem energia. E para poder ligar, eu contei com um favor de um amigo que tinha um bastão eletricista e foi lá e ligou, porque a Enel não foi lá ligar. E isso acontece com milhares de produtores rurais desse país. E o senhor disse o que eu ouvi a informação, o senhor me confirmou essa informação, porque eu tenho uma informação que dentro da Enel, o produtor rural é excluído, é o último a ser atendido. E o senhor disse que a prioridade é onde se tem mais população. Então, é claro, o produtor rural não é prioridade para vocês, e deveria ser, O senhor disse também ao deputado Rafael Gouveia que há as multas pela questão de segurança do pneu. E quando vocês deixam um produtor rural, igual o Chico KGL disse, 6 dias sem energia, vocês também deveriam de ser multados e pagar por isso, e não pagam. E são milhões e milhões de reais que deveriam ser pagos, e milhares de pessoas que são prejudicadas pelo desserviço. E não é só uma questão, pelo que eu tenho visto, uma questão burocrática, é uma questão de lucro. A Enel, infelizmente, isso é visto a olho nu, não está preocupado com servir bem, e sim com obter lucro. E por isso da redução absurda do quantitativo de pessoas que trabalham, que prestam serviço. Na minha região, na minha cidade, existia um atendimento da CELG, e que foi retirado, e agora virou regional.
e que muitas das vezes, para ligar um simples fusível, a pessoa tem que andar 150 quilômetros e não vai lá só para isso. Não vai lá só para isso. E o atendimento, o teleatendimento de vocês é uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha. É pior se brincar do que o da Claro, do que o da Vivo, do que o da Oi. É uma vergonha. A questão de troca de relógios. Eu estava no meu gabinete agora, o senhor Cristiano, que é aquele proprietário de uma loja aqui em Goiânia, que fez um vídeo. Ele trocou 40 lâmpadas, de 40, por 40 de 9. A conta dele subiu. Eu recebi de uma pessoa de Morrinhos, Rafael de Morrinhos, que tinha 40 freezers no seu supermercado. Trocou por 10. Aparelhos maiores, mas com os motores na mesma proporção. Abaixou, a Enel correu lá e trocou o relógio dele. Colocou um relógio que ele não dá conta de fazer a leitura. Ele me mandou um vídeo e a conta dele está subindo gradativamente. 40 por 10. Então, o que a Enel está fazendo nesse estado é caso de polícia, é caso de cadeia. Caso de cadeia. O senhor me desculpe. Não é prioridade o bom atendimento. 1 minuto para a conclusão. Foi dito aqui que nós, com essa CPI, estamos atrapalhando o setor produtivo. Nós fomos eleitos para defender a população desse estado. Os 41 deputados que aqui estão preocupados com a população desse estado, que vem sendo prejudicadas, e principalmente o setor produtivo, principalmente o setor agropecuário, que eu tenho amigos que já jogaram centenas, milhares de leite fora, e a Enel, por falta de energia, e a Enel não repõe isso. Agora, para multar, para cortar a energia de quem não paga, vocês são bons. Para cobrar a religação, a Enel é boa. Mas para prestar um serviço de qualidade, me desculpe, vocês não estão fazendo isso. Vocês têm um contrato com esse estado de direitos, mas de obrigação que não vem sendo cumprida, e nós vamos cobrar isso aqui com essa CPI, se possível. Vamos cortar todos os privilégios que a Enel teve da gestão passada. E só uma cobrança, presidente, só para concluir. Foi cancelada a convocação do ex-governador Marconi Perillo a essa casa. Prorrogado. Foi prorrogado. Mas por data definida, não. Então Só para poder, antes que eu já encaminho todas as perguntas de Vossa Excelência ao presidente da Enel. A convocação do ex-governador Marconi Perillo foi prorrogada para ser ouvido a posteriori da ex-secretária de Fazenda, que foi quem fez o negócio da privatização. Nós achamos pertinente votar favorável, na verdade eu nem votei, mas achamos pertinente o requerimento que ele seja ouvido depois da secretária que fez o negócio da venda, que aí, com certeza, vai ter mais subsídio para realizar informações. Só concluir, se me permite, eu só quero falar o seguinte, que é extremamente necessário a vinda do governador Marconi Perillo a essa casa. E ele virá. Urgente, pelo seguinte, ele vendeu uma empresa por R$2 milhões, que para ser vendida teve que se assumir uma dívida de 5 milhões e dar incentivos de quase 7 milhões. Então, deputado, só para que ele esclareça só para a gente não sair do rito da reunião, senão a gente abre precedente, mas com certeza ele virá, pode ficar tranquilo. E no máximo um mês e meio, ele deve vir à reunião. Encaminho as perguntas ao presidente da Enel para que faça as respostas. Perfeitamente. Deputado, eu não afirmei que a Enel era a pior distribuidora do Brasil. A Enel Ceará foi 6 vezes seguida, quando eu estava lá, melhor do Brasil. O que eu comentei foi que a CELG já vinha com uma performance muito ruim e que nós temos melhorado essa performance. Produtor rural é prioridade para nós. O que eu comentei é que, no início, nós trabalhamos onde tinha mais gente. Goiânia, hoje, chove, continua com energia. A produtor rural é prioridade para nós. Eu estive, mas é isso que nós estamos trabalhando, né, deputado? Eu estive no outro dia em Britânia, no polo de irrigação de Araguaia, que está andando muito bem. Cristalina, temos um excelente trabalho com eles lá. Rio Verde mesmo, estivemos trabalhando juntos.
produtor rural, para a gente, é prioridade. Nós estamos trabalhando firme nisso. Só estamos voltando todos os canhões agora para poder resolver esse problema. Eu concordo plenamente com o senhor. 6 dias é inadmissível. Tá? A questão da multa, volto a comentar o primeiro ponto que eu falei um pouquinho. Toda vez que nós não atingimos ou que ultrapassamos os limites colocados pela ANEEL, nós pagamos uma compensação a todos os clientes. Nos 2 anos, 17 e 18, nós pagamos um total de 140 milhões de reais. Não é pouco dinheiro, é bastante dinheiro. Já é uma regra normal, que as pessoas não observam a sua conta. Você tem um desconto quando você não atinge a qualidade, que tem sido o normal no interior. Desculpe, se eu queria falar. Teve mais 3. É só para a gente fazer um diálogo mais... Perfeito, deputado. A questão não é essa compensação. A questão é quando um produtor de leite perde seus 2.000, 3.000, 1.000 litros de leite, ele não recebe por isso. Quando ele tem o seu tanquinho queimado pela caída constante de energia, ele não recebe. O que o senhor está dizendo é uma compensação que vem lá no talãozinho de energia, de 30 centavos, 40 centavos, 50 centavos, que no montante para vocês pode ser muito. Mas, então, o que eu quero dizer é isso. Era o que eu comentava um pouquinho agora com outro deputado. O caso do produtor de leite é uma classe que nós estamos tendo uma atenção especial. E que eu espero que até o final do ano, nós temos conversado muito com a FAEG, com a Federação da Agricultura, para podermos juntar forças e, com isso, conseguir chegar ao produtor de leite e dar solução exatamente para esse ponto que você está falando. Qual é a dificuldade do produtor de leite? Eu falo como produtor. Lógico. Nós dependemos do tanquinho. Isso. Nós dependemos da ordenha. Deputado, nós não podemos sair do rito. Eu queria pedir desculpa a Vossa Excelência, mas que ele continue as respostas, senão a gente abriria um precedente e aí a reunião ficaria um pouco desordenada. Eu acho que tinha mais 2 pontos que o senhor colocou aqui, que era a questão de teleatendimento. Nós tivemos um problema, o senhor está com razão, principalmente com a região sul, no mês de janeiro, mas agora está completamente estabelecido. Foi parte do plano que a gente não conseguiu apresentar, que foi melhorar isso, e já está atendendo todos os parâmetros que tem. Tá? E a quantidade de pessoal na rua, nós aumentamos e muito. As informações que nós passamos para a Assembleia Legislativa na solicitação, se você comparar o número de pessoas do início, antes da privatização e pós-privatização, nós estamos com mais ou menos hoje 100 pessoas a mais trabalhando e principalmente trabalhando no campo. Antes tinha uma concentração em Goiânia e nós pegamos metade do pessoal que estava em Goiânia, metade do número de pessoas e mandamos para o campo. Se você somar isso à eficiência, nós aumentamos a eficiência. Mudamos a forma de trabalhar? Mudamos. As pessoas estão acostumadas a ter a equipe naquela cidade, só está com razão. E a questão da comunicação, como falou o deputado há pouco aqui, é um ponto que nós temos que melhorar mesmo. Então, nós estamos acertando isso de forma a ter mais recursos disponíveis. É parte do plano, nós já fizemos e imaginamos chegar até quase 1.200 pessoas a mais do que tinha antigamente disponíveis para trabalhar. E com relação ao contrato, acho que o senhor não pegou a primeira parte da apresentação, nós estamos atendendo exatamente o que tem que ser colocado dentro do contrato. Só respondendo a sua pergunta. Para poder fazer as perguntas, na verdade agora sou eu, na ordem de inscrição. Senhor presidente da Enel Rochinha, o senhor diz que o índice da ECFEC está melhor do que o exigido pela ANEEL e diz que tem uma previsão de investimentos de 4,1 bilhões em 5 anos. Eu gostaria de solicitar aos senhores que nos mande essa previsão de investimento, aonde e como será feito, porque a maior questionamento, como disse o deputado Gomide, foi isso. O deputado Gomide disse que vocês falam que estão fazendo, mas não tem a competência para falar como está fazendo e aonde está fazendo. E aí o senso comum da população é de uma insatisfação geral. Da mesma forma como todos os parlamentares disseram aqui, nós também recebemos denúncias e críticas do serviço de vocês. E indo em contramão do que o senhor disse, que melhorou bastante, que está muito bom, a AGR diz o contrário. A AGR nos disse que o número de reclamações aumentaram em cima da Enel. Então, o senso comum das pessoas é, de fato, de que, como disse o deputado Amaury, que não está chegando à população essas melhorias.
Eu queria fazer algumas perguntas ao senhor. A primeira é, para a gente poder aumentar a tarifa do cidadão, igual foi feito agora, conseguiu aumentar a tarifa, se não me engano, 16%, 17%, e a CELG, quando conseguia muito, conseguia 1%. A gente sabe que a ANEEL ela tem uma complacência muito grande com as empresas particulares e é extremamente dura com as privatizadas. O motivo eu não vou entrar e não tem nem alçada para entrar no motivo disso. Mas vocês, para poder aumentar a tarifa, vocês têm que comprovar um dos pontos, vocês têm que comprovar que houve investimentos. E vocês fizeram um relatório por eles que houveram investimento e eles autorizaram esse aumento de tarifa maior do que foi feito, talvez, em uma década pela CELG. Eu queria fazer uma pergunta bem direta para os senhores. Esse investimento que vocês dizem que foi investimento, é tudo investimento ou há maquiagem de custeio dentro disso? Aí queria que parasse para poder fazer a resposta e voltasse às demais. Deputado, a metodologia da ANEEL para apurar, porque esse é um ponto importante, quem define a tarifa é a agência reguladora e tem uma metodologia bastante robusta e baseada na lei. Tá? Então, quando questionam a tarifa, eles dizem, olha só, é a ANEEL que fez esse negócio, tem um processo de fiscalização profundo que bate exatamente nesses números que o senhor está colocando. Tudo que está colocado ali dentro da base de ativos foi fiscalizado e foi efetivamente checado pela ANEEL através da sua metodologia. Só para lembrar, deputado, 1/3 desse aumento é que foi função da base de ativos. Os outros 2/3 foram oriundos de custos de energia e diversos outros fatores que naquele momento colocaram. Então, quando o senhor fala em 16 ou 17, na verdade, 5% foi o que veio efetivamente para a distribuidora e todo o restante é função do que a gente está vendo no mercado brasileiro. Um último comentário sobre o que o senhor falou, é verdade que a CELG tinha aumentos de 1%, porque ela estava inadimplente com o setor. E quando ela está inadimplente, ela não pode aumentar a sua tarifa, só o repasse da energia, que era a função da situação econômica complexa que ela vivia. Perfeitamente, mas o senhor não respondeu minha pergunta. A minha pergunta foi se, nesses relatórios de investimento, se há maquiagem de custeio em cima de investimento. Não há nenhuma maquiagem. Não há. Isso é super fiscalizado. Tem mais algumas 3 perguntas ao senhor. A outra é, quando a CELG foi comprada pela empresa dos senhores, qual o senhor representa e trabalha por ela, que é a Enel, quando a gente compra uma empresa ou faz a transferência, ela tem a obrigatoriedade de mudar o CNPJ. E nós fizemos uma busca e a Enel Goiás até hoje usa o CNPJ da CELG-D. Então, gostaria de perguntar ao senhor o porquê disso, que isso está ocorrendo numa falha, numa legislação. Então, gostaria de perguntar ao senhor o motivo disso. Não, deputado, é um entendimento incorreto. Nós fizemos a aquisição de uma sociedade por ações, como conversávamos ontem eu e o Luiz Flávio, e você mantém a titularidade da companhia. O CNPJ é o mesmo. Se o senhor for ao McDonald's, por exemplo, o senhor não vai ver lá o nome McDonald's no negócio. É uma empresa que está ali colocada. E se o senhor vender aquela empresa para outra empresa, ela vai estar ali mantendo o mesmo CNPJ. Mas o CNPJ não é obrigado dela a mudar. Ainda, você busca o CNPJ, ela chama CELG ainda, não chama Enel. Sim, não, olha, a marca de fantasia é Enel, mas a empresa é a CELG, vai continuar sendo. Perfeito. Nós compramos essa companhia. Somente mais 2 perguntas, senhor presidente. Nós temos informação que houve uma negativa de aumento de carga por parte do frigorífico Minerva, que está instalado em Palmeiras de Goiás. E isso por escrito pela Enel. E isso é proibido também por lei. Quando o cidadão pede, na verdade, eu acho que ele tem 30 dias. Eu quero instalar uma indústria aqui, uma casa, o que quer que seja. E eu peço à Enel, vocês têm 30 dias para poder me autorizar a carga, o ligamento de energia. E o frigorífico fez o pedido aos senhores, foi negado por escrito. Eles tiveram que operar, foram multados e parece que fizeram um contrato com vocês, isso também por escrito, que para eles terem a carga que necessitavam, eles teriam que gastar uma fortuna para poder fazer melhoria na rede e aí ter essa melhoria de carga. Então, o investimento feito pelo frigorífico, isso é verdade? Não, deputado, esse é um entendimento incorreto da situação. Primeiro, todo aumento de carga em qualquer lugar do Brasil, ele tem um rito próprio definido pela agência reguladora, na qual uma parte desse aumento de carga
pertence ao cliente, outra parte à distribuidora. Então, essa fortuna, na verdade, se refere ao tamanho de carga dele. O senhor está correto em dizer que nós não podemos negar, nós podemos condicionar, e devemos, é a parte da regra, a que determinadas situações sejam atendidas. No caso específico do Minerva, ele deveria ter mudado o seu grau de tensão quando ele estava atingindo a carga de 2,5 MVA, e já está com 6, quase 7, e o que nós acordamos com ele foi o contrário, foi uma forma dele regularizar a situação dele, mudar a tensão dele, porque ele tinha que mudar de 13,8 para 69, para poder ter melhor qualidade. Isso, inclusive, já foi objeto de assinatura do contrato, se não me falha a memória. Já está resolvido. Nós não negamos a carga dele. Nós dissemos o seguinte: olha, para você mudar a carga, você tem que alterar. Você está em 7,5, não há como manter qualidade, que já deveria ter mudado aos 2,5. Isso está regulado, está na resolução 414, é um entendimento incorreto do que aconteceu. Ok. Tanto é que eles estão assinando com a gente já o contrato. Presidente, para finalizar minhas perguntas, quando a CELG foi comprada pela Enel, a gente sabe que tem aquele programa Luz para Todos, do governo federal. A Enel comprou a CELG, desculpa, eu inverti. Há o programa Luz para Todos, onde um terço da despesa era feito pela concessionária nacional, pela Eletrobras ou por qualquer outra, um terço pelo governo ou pelo município, outro terço pelo Estado ou pela empresa específica. No caso, a CELG pagava um terço de qualquer eletrificação rural do programa Luz para Todos. E ela devia muito nisso, porque ela fazia empréstimo, ela pedia por fazendeiro pagar e daria uma contrapartida depois. E quando vocês compraram a CELG, esse passivo já estava calculado. E aí a informação que eu tenho é que vocês teriam que fazer o pagamento do que a CELG devia para os produtores, para os fazendeiros, para as pessoas que foi ligado, teria um prazo de 10 ou 30 dias. Isso foi feito? Vocês pagaram a quem devia isso? Porque já estava calculado até, inclusive, do preço de compra da CELG. Aqui tem um entendimento incorreto, é a questão do ressarcimento de determinadas obras. Nem deve ter muito a ver com Luz para Todos. O passivo de Luz para Todos que nós encontramos na companhia foi de 23 mil ligações. Nós já reduzimos para 20, para 19, e vamos encerrar esse passivo conforme o tempo, os próximos anos, estamos acertando isso. A questão do ressarcimento, nós já fizemos uma parte dos pagamentos e vamos fazer todos os pagamentos. Estamos hoje conversando com a ANEEL de uma forma de escalonar esses pagamentos de forma que possa ser isonômico para todo mundo. E a última pergunta, presidente, eu disse que era a última, mas me desculpe. Quando você chega em uma casa que tem um relógio de energia, a Enel adotou uma política agora recente de fazer a substituição desses relógios. E todos os relógios que foram substituídos, a gente avalia que há um aumento de consumo muito grande. Às vezes a pessoa com o seu relógio antigo pagava R$250 de energia. E aí a Enel substituiu o relógio por aquele novo de plástico, aquele prateadinho cinza, ela aumenta de 250 para R$400 de energia. O porquê que esse relógio é mais rápido que o outro? Às vezes, os antigos não davam conta do serviço, eles estavam atrasados. Eu queria saber dos senhores o porquê que há esse aumento de consumo tão grande. Deputado, o relógio, se ele estiver funcionando apropriadamente, ele vai marcar exatamente a mesma coisa, sendo novo, sendo velho. Eu comentei, respondendo alguma pergunta dos senhores deputados aqui, que em 2018 e 2019, se somarmos esses dois períodos, nós aferimos, checamos 2% do nosso parque de medidores. Desses 2%, 1,2% foram medidores que apresentaram um problema. E deve ter sido esse caso que o senhor está falando, que eram medidores velhos, por alguma coisa travaram, você cobra pela taxa mínima ou pela média, e aí quando você vai fazer o acerto, você tem um gap, tem uma diferença a pagar, que aí você regularizou a situação. Teu medidor estava quebrado, travado, cada caso é um caso, e depois você regulariza esse valor, aumenta, que é o consumo real desse cliente. Mas volto a falar, estamos falando de 1,2% do parque de reguladores em todo o Estado. Encaminho para o nosso relator, deputado Cairo Salim, realizar seus questionamentos.
Senhor presidente, deputado Henrique Arantes, senhoras e senhores deputados, Abel Rochinha, presidente da Enel Goiás, senhor advogado da Enel, doutor Lúcio Flávio. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o senhor como gestor, que eu vi na capa do Jornal Popular o resultado da Enel, o aumento da lucratividade. Se fosse no Valor Econômico, né, na Gazeta Mercantil, nós estaríamos aqui aplaudindo a gestão do senhor, que aumenta muito o lucro dessa companhia italiana, mas a qualidade, infelizmente, vem caindo. Nós aqui, doutor Abel Rochinha, somos, obviamente, representantes dos 7 milhões de goianos. Essa CPI talvez seja a mais importante dessa Assembleia, porque ela não lida com interesse de grupos. Aqui não é interesse de partido de direita ou de esquerda, de Marconi ou de Caiado. Aqui o interesse é dos 7 milhões de goianos, do mais rico ao mais pobre, daquele que tem dificuldade de pagar a sua tarifa de energia elétrica, ou do grande industrial que quer ampliar o seu parque industrial, que quer gerar emprego e não consegue em Goiás. É por isso que a FEComércio está no jornal clamando, é por isso que os industriais estão aqui chorando, os comerciantes, enfim, toda a população assistindo a sua brilhante gestão à frente da Enel, aumentando o lucro da companhia, porém a qualidade aqui em Goiás sendo cada vez pior, lamentavelmente. Eu gostaria de perguntar para o senhor com relação à usina de Cachoeira Dourada. É verdade que ela é do Grupo Enel? Cachoeira Dourada, que foi apontada como uma das piores vendas que o governo de Goiás já fez, e inclusive ela já foi, esse tema, né, a venda da Cachoeira Dourada, ser um dos grandes problemas da CELG, e por isso a CELG depois foi vendida. Hoje ela é do Grupo Enel? Que o Primeira presidente pergunta, da tem Enel faça as outras? respostas e que vote depois o tempo para o deputado Caio Salim. Deputado, já há muitos anos. Então, Cachoeira Dourada é da Enel. É importante o cidadão goiano saber disso. Usina de Cachoeira Dourada é também da Enel. Se o problema da CELG era vender Cachoeira Dourada, ou seja, agora a CELG não consegue ter lucro porque vendeu Cachoeira Dourada. Mas a Enel comprou a CELG, deputado Amauri, e comprou também Cachoeira Dourada. Por que a energia aqui em Goiás, então, está lá na média? Aqui deveria ser a mais barata, já que é a pior. Eu até gostaria de pedir isso para o senhor, doutor Abel Rochinha, como grande gestor que é. Se a ANEEL, que é a agência que deveria fiscalizar a Enel, que para mim ela não fiscaliza coisíssima nenhuma, é uma das grandes bobagens do Brasil, essas agências reguladoras, é uma beleza para o capital, para as grandes empresas que prestam serviço público de péssima qualidade, que não são fiscalizadas coisíssima nenhuma. O cidadão goiano se ele não pagar a conta dele da Enel, mês que vem ele está sem energia. Mas se a Enel for multada, senhores, ela demora 2 anos para pagar para a ANEEL. Essa que é a verdade. Então são 2 pesos e 2 medidas. Bom, o governo de Goiás, nessa negociação com a Enel, concedeu aí benefícios fiscais com relação a crédito outorgado, e a Assembleia Legislativa, agora em abril desse ano, revogou essa lei. O senhor pode nos informar, nesse lapso temporal de 2 anos e 5 meses, quanto que vocês receberam de benefício? O senhor tem esse dado? Se não tiver, eu gostaria que o senhor desse essa resposta, porque nós não podemos ficar aqui sem resposta. E que o presidente desse um prazo para o senhor responder. Porque aqui os deputados estão representando a população e nós queremos a resposta. Qual é a resposta, Deputado, 50 milhões de reais. 50 milhões de reais. E é um entendimento completamente incorreto com relação a esse incentivo fiscal. Esse tópico já foi abordado, discutido, nós já colocamos a nossa posição, ela está agora sendo discutida na Justiça, não tem muito mais o que dizer, mas nós discordamos frontalmente. Não é um incentivo fiscal, era uma forma de pagar a dívida que vinha junto com a antiga CELG. Não, somente. Antes de encerrar, a Procuradoria da Assembleia me trouxe 2 questionamentos, isso ainda sobre relógio, que eu gostaria de perguntar a Vossa Senhoria. Os relógios são aferidos por qual órgão?
Quem afere esses relógios? É a própria Enel ou há uma auditoria externa? Não, ela segue a normativa do Inmetro e quem faz a aferição, nesse caso, somos nós. Correto. E há uma resolução normativa da ANEEL, que é a 414, que diz que para trocar esse medidor é necessário ser feito na presença do consumidor, da pessoa. E nós temos informação que esses relógios são trocados à revelia. A casa está fechada, chega-se lá e troca o relógio sem ter a presença de alguém. E que deixa 3 meses depois que troca o relógio antigo pelo novo, que a gente disse aqui, até brincamos falando que o relógio novo anda mais rápido, que aí vocês fazem por 3 meses a média e cobra 3 anos para trás. Isso acontece? Deputado, isso é uma situação distinta. Isso é quando você constata o furto de energia. Aí você tem, por normativa da própria 414, você tem a obrigação de cobrar o consumo anterior, definido de uma série de formas definidas na própria regulação. Mas isso não tem nada a ver com o erro do medidor. É alguém que foi lá e adulterou o medidor. São coisas distintas, são capítulos distintos da própria resolução. E quem afere isso é a própria Enel? E se o erro for antes do relógio, Não, se for do poste se até houver, a casa do cidadão? Não, olha só, se tiver um problema, tem um problema no medidor. E se houver uma questão e for desejo do cliente, ele é aferido pelo Inmetro. Nós tivemos casos desses aqui na cidade de Goiânia, onde mandamos, a pedido do próprio cliente, mandou para o Inmetro e faz a aferição totalmente independente. Eu gostaria de abrir para os colegas, caso haja algo mais a ser tratado. Deputado Alisson. Presidente, é uma questão de ordem. O que o senhor Abel Rochinha acabou de falar é uma bomba. Uma bomba, como é? Nitroglicerina pura. Quem faz a aferição dos medidores é a própria Enel. Só diante de um consumidor que se sentir lesado, e tantas pessoas humildes e simples, senhor Abel Rochinha, que não tem a percepção técnica de um medidor, e essa pessoa não tem o time de poder falar assim, eu vou até o Inmetro registrar aqui na sucursal do Inmetro em Goiás um processo. Quer dizer então que a própria Enel, ela coloca o medidor, ela regula, ela altera, ela manipula do jeito que quiser, é colocar a raposa para cuidar do galinheiro. A pior notícia que eu recebi até agora da CPI da CELG Enel. A pior, senhores deputados, com todo o respeito aqui que eu tenho aos 2 depoentes aqui, mas colocar a própria empresa para poder cuidar tecnicamente, deputado Amauri, fiscalizar, encaixar lá, ver se está errado, e depender, gente, mais de 70%, 80% das pessoas são pessoas simples, que não têm realmente ali a noção técnica, e a AGR, esse órgão agachado, com 5 fiscais, recebendo quase 2 milhões e não fazendo absolutamente nada. Senhores, eu fiquei agora com um sentimento realmente de revolta em nome do cidadão. Encaminho ao presidente da Enel, Abel Rochinha, para fazer seus esclarecimentos ou respostas. Deputado, eu acho e que na sequência vamos encerrar a reunião. Eu acho que o senhor entendeu errado o que eu falei. O medidor, quando vem do fabricante, ele já vem aferido pelas normas do Inmetro. Então, você quando coloca o medidor, ele já está aferido. Espera aí, o fabricante, deputado, é o fabricante. Olha só, isso é lei brasileira. Isso é lei. Isso não é. Olha só, esse tipo de acontecimento que o senhor está achando tremendamente chocante ocorre em todo o Brasil, em todas as distribuidoras. Não é diferente com a gente. É exatamente o mesmo. A aferição dos 2% que nós falamos do parque, essa sim é feita pela gente. Estamos falando de 2% do parque, dos quais 1,2% apresentam problemas. É um número bem reduzido. O medidor vem igualzinho. O senhor ofere, por exemplo, o consumo de gasolina do seu carro, ou é o fabricante que faz isso? O fabricante que faz isso. Está pronto. A bomba nova que o cara bota no posto de gasolina, ela vem aferida. Está pronto. Periodicamente, ela sofre a fiscalização. Sendo adulterada, as bombas de postos de combustíveis, nós sabemos disso, entendeu? E agora a constatação é grave. Desculpa agora estender aqui, nobres deputados, mas a constatação gravíssima, porque a própria Enel vai lá, instala e ela... Quem garante que ao chegar um medidor aferido pelo Inmetro,
que até chegar no consumidor lá na ponta, esse medidor não vai ser adulterado. Nós vamos confiar numa empresa que volta e meia está realmente penalizando o cidadão aqui no estado de Goiás e continua muito mal avaliada. Então, sinceramente, foi a grande bomba até agora descoberta dessa CPI. Presidente. Pessoal, deputado, só para a gente manter a ordem aqui, o nosso presidente deu uma saidinha e para também nós não prolongarmos aqui a sessão, nós vamos abrir aqui, eu acredito que 1 minuto para cada, só para fazer aí as últimas perguntas e considerações, até para nós não prolongar. E só pela ordem aqui, deputado Mauri, o deputado Caio Salim já tinha pedido, logo depois dele, o senhor já faz a consideração. Doutor Abel, eu esqueci de perguntar, naquela apresentação do senhor, que já foi passada aqui algumas vezes, aqueles relatórios que o senhor apresenta de tempo, de queda de energia, é a Enel que faz ou é a AGR ou a ANEEL? É um documento da empresa? Não, é apurado pela Enel, dentro das regras da ANEEL e auditado pela ANEEL periodicamente. A ANEEL tem realmente mecanismos de aferir essas coisas? O senhor considera que a ANEEL faz realmente o trabalho dela? Periodicamente ela faz a fiscalização dela. Senhores, é importante lembrar o seguinte, nós não somos tratados de forma diferente do que todas as outras distribuidoras no Brasil. A discussão da aferição, a discussão do DECFEC é exatamente a mesma para todas as distribuidoras do Brasil. Não, o senhor me deixou feliz quando disse que no Ceará a Enel já foi a melhor do Brasil. Pelo amor de Deus, faz isso em Goiás. Estamos tentando, estamos trabalhando nisso. Vamos investir em Goiás, vamos respeitar o consumidor goiano, que não é pior que o cearense, não. Vamos fazer mais 1 minuto para as considerações finais do deputado Amaury e do deputado Rafael Gouveia. Quero ressaltar aqui a resolução 414, que deixa bem claro, e o próprio presidente confirmou, que realmente ela existe e que o relógio não pode ser trocado sem a presença do consumidor. E mesmo assim, vocês estão fazendo. Então, vocês estão agindo de forma ilegal, fazendo isso com o consumidor goiano. É um desrespeito. E eu acredito que isso tem que ser punido nos rigores da lei. A lei é para todos. A lei é para todos. Outra questão que foi dito aqui pelo deputado Alisson Lima, eu entendi o que o senhor quis dizer. É como se a bomba do posto tivesse adulterada e o próprio dono do posto fosse aferir. Bom demais, né? Então, assim, o que não pode acontecer, esse aferimento, e eu recebi agora, enquanto eu estava aqui dentro, inclusive entreguei algo aí ao presidente, de uma pessoa de Trindade, que estava pagando R$400 de energia, vocês foram lá, aferiram, e mandaram uma conta para ele pagar de R$4.000 em 30 dias. Absurdo. Rafael Gouveia para as considerações. Eu posso só dar um esclarecimento rápido sobre essa questão? Sim, antes Rafael Gouveia, por favor. Presidente Abel Rocha. O nosso laboratório, ele é periodicamente fiscalizado pela Inmetro, ele é aferido e acreditado pelo Inmetro, e por acaso, no mês passado, tanto o Ministério Público quanto o PROCON estiveram lá e ficaram satisfeitos com as questões. Esse ponto que o senhor está colocando, se nós não estivermos seguindo a regra, concordamos plenamente. Nós não cumprimos a regra, temos que cumprir e isso tem que ocorrer de qualquer maneira. Estamos na mesma página, deputado. A lei vale para todos, perfeitamente, concordamos com o senhor. Não concordo. Estou dizendo que se não estivermos, temos que cumprir. São coisas diferentes. Para consideração, deputado Rafael. Presidente, quero já fazer aqui um requerimento verbal, pedindo para convocar aqui também o Inmetro, não sei se é o superintendente, se é o diretor, enfim, mas que a gente possa convocar aqui, e é bom, deputado Alisson Lima, a gente está atento para isso, porque o exemplo que foi dado aqui dos postos de combustível, a gente sabe que tempo atrás tivemos problema aí com o Inmetro e também os postos de combustível. Então vamos também convocar eles aqui para esclarecimentos. E a última pergunta aqui para o presidente Abel, sobre uma informação também que chegou a nós e queria também o seu esclarecimento. Foi nos passado que os empreendedores, quando abrem novos loteamentos em Goiânia ou no estado todo, a rede elétrica também é responsabilidade deles.
E o que foi nos passado, que quando eles fazem essa rede elétrica, eles têm que fazer um termo de doação dessa rede elétrica para a Enel. E o que é a nossa pergunta? Esse investimento, 30 segundos, presidente. Esse investimento que esses empreendedores têm feito nesses loteamentos, também tem sido contabilizados como investimentos da Enel para cumprimento do contrato de compra e venda que a Enel fez com a CELG do nosso estado? A resposta, presidente da Enel. Deputado, primeiro, não tem nenhum número de investimentos no contrato de compra e venda. O contrato, o que consta de obrigação, está colocado ali. São variáveis financeiras ou variáveis de qualidade. Então, esse é um ponto que não existe. A questão da doação não é uma vontade da Enel. Nós estamos falando aqui, são regras que valem para todas as distribuidoras no Brasil, regulado pela ANEEL e determinado pela ANEEL. Tá? Ele não vai para a nossa base de ativo. Não vai. Ele é contabilizado nos investimentos, porque é regra da contabilidade, ponto final, mas não vai para a base de ativo. Ele vai para obrigações especiais. É outra coisa totalmente diferente. Mas nós não fazemos nada diferente do que o resto do Brasil, todas as 32, 33 distribuidoras fazem no resto do Brasil. É regra da ANEEL. Bem, então eu gostaria de agradecer a presença do presidente da Enel Goiás aqui, deixá-los à vontade, caso queiram já sair, que nós vamos ter uma deliberação de um requerimento e também o deputado Chico presta alguns requerimentos. Então, gostaria de agradecer a presença de vocês e a participação. E vamos para a próxima etapa da comissão, que é votar alguns requerimentos. O deputado Rafael Gouveia pediu para colocarmos em apreciação um requerimento verbal. A procuradora só me corrigiu, deputado, que nós não podemos convocar o superintendente do Inmetro, porque é uma autarquia federal. Então, temos que fazer um convite. Então, vamos colocar aqui em apreciação o convite ao superintendente regional do Inmetro, para que possa vir à comissão parlamentar de inquérito. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado, ou favorece, eu sei que como estão, aprovado. Então, vamos encaminhar, queria pedir a Vossa Excelência para fazer isso por escrito, fazer o convite para o superintendente regional do Inmetro para que venha à CPI. Há algo mais a ser tratado? Alguma outra pauta? Deputado Chico, tem alguns requerimentos? Lá para Rio Verde, eu gostaria de apresentar então, agora. Qual requerimento, deputado Chico? Convidando lá o presidente do Sindicato Rural, Luciano Guimarães, para o dia 20, às 14 horas, na Câmara Municipal de Rio Verde. Reunião, na audiência em Rio Verde. Na audiência, né? Sindicato Rural, a CIV, na pessoa do presidente Ivo Júnior, né? Também queremos convidar do CONDEV, né, de Rio Verde, que é o Conselho Deliberativo de Rio Verde, o advogado Eduardo Lobo, que é o presidente, Luciano Guimarães do Sindicato Rural e também todos os vereadores. O presidente, convidando o presidente Delson Mendes, eu convido todos os vereadores ali que fazem parte daquela legislatura lá. Então, quero agradecer e conto com a ida de todos vocês. Queria fazer um requerimento verbal. Acho que o PROCON estadual ou municipal seria importante também, já que tem muitas reclamações dos consumidores aqui. Tá bom? Então vamos colocar em votação esses requerimentos de convite do deputado Chico Cageri para que convide as autoridades e os representantes a participar da reunião da comissão que vai ter no município de Rio Verde. Está em discussão os requerimentos. Encerrada, em votação, encerrado, os favoráveis como estão, os contrários manifestem-se, aprovado. Só pedir a Vossa Excelência, deputado Chico, para também fazer por escrito o que foi feito de forma verbal. Obrigado. Não havendo mais nada a tratar, está encerrada a presente reunião e convocamos outra para terça-feira para fazer a oitiva do ex-governador José Hélito.